Fábio Mariano, ele está há 30 anos, atua com tendências, insights e inclusão de diversidade, sociólogo pela USP, publicitário pela ESPM, doutor em Sociologia do Consumo pela PUC São Paulo. Fábio, tá por aí? Olá, olá, bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todes. Vamos falar sobre diversidade na cultura, mas sobretudo sobre Fábio Mariano. Cultura inclusiva. Eu já fui muito bem apresentado para todos vocês, né? Vocês já ouviram aí a minha formação, mas o que tem de mais importante é essa imagem que vocês estão vendo. Onde eu nasci? Em Uauá, uma cidadezinha muito seca lá do sertão da Bahia. Nessa imagem, nessa foto, estou eu e minha bisavó. Minha bisavó, uma mulher negra, eu venho então de uma ancestralidade preta, sou hoje um homem pardo, com deficiência auditiva, gay. E aqui estou com vocês para falarmos sobre a cultura inclusiva e que ela, sobretudo, nos diz: é possível chegarmos aonde quisermos, é possível construirmos. Fábio usa uma camiseta preta com a inscrição em letras brancas Equidade. Um mundo com uma cultura diversa, com uma diversidade cultural, porque aí sim é muito mais imaginativo. Não dizem que a gente tem que pensar fora da caixa? Fora da caixa tem um mundo todo colorido esperando por nós. Por isso que quando falamos sobre diversidade, quando falamos sobre cultura, estamos falando sobre nós mesmos, sempre sobre nós. Imaginem vocês um jardim repleto de flores, repleto de plantas, flores todas coloridas, dos mais diversos tipos. É sempre essa a beleza desse jardim. Mas imaginem também que, de repente, nesse jardim, alguém resolva que não, só ficarão agora as rosas vermelhas, só ficarão agora as rosas brancas, não quero mais os outros tipos de flores. Com certeza, nós perderíamos a beleza desse jardim. A cultura é assim, sempre diversa, sempre estimulante. Mas para que a cultura seja, de fato, a representatividade daquilo que é tão diferente, precisa ser intencional. Nós temos que ter este propósito, esta causa, esta intenção de termos aquele jardim sempre colorido. Nós já encerramos as Olimpíadas de Tóquio e foi, sem dúvida nenhuma, um marco histórico das Olimpíadas da diversidade. Ao lado da foto da ginasta Rebeca Andrade, que ostenta a medalha de ouro, a inscrição 49% de atletas mulheres, 160 atletas LGBTQI+, atletas trans pela primeira vez. Olimpíadas 2001, 2021, com mais diversidade. Nessa vida sem roteiro, muitas vezes somos surpreendidos quando repudiamos uma cultura da que dizemos: esta eu não quero. Se lembram do jardim? Daquele jardim todo colorido de flores tão diferentes, mas que de repente alguém decidiu: não, só 2 tipos, só a rosa vermelha, só a rosa branca, os demais não querem, não. Foto de 2 seguranças imobilizam um homem negro no supermercado. Jardim. Ao lado, uma mulher filma com o celular. Continuar com essas práticas, repudiando culturas diferentes, excluindo aqueles que representam justamente... Homem negro sem camisa, ao lado a inscrição Açaí, racismo empresarial, cruel e desumano.
nós somos mais potentes, nós somos mais imaginativos, justamente nas nossas diferenças. Aí que está a cultura. A cultura é sempre aquilo que nos expressa. A cultura é sempre aquilo que nós podemos mostrar como nós somos no nosso melhor. Que coisa boa nós nos sentirmos à vontade para sermos quem de fato nós somos. Isso então tem a ver com a inclusão. Por isso, se lembram, o nosso tema aqui é cultura inclusiva. Muito bem, vocês estão agora vendo imagens do campus da Universidade de Nottingham. Em Nottingham, eu sou professor visitante, justamente na disciplina de cultura inclusiva. E o último episódio que eu pude estar lá presencialmente foi em fevereiro de 2019, quando então coincidiu justamente com a minha visita lá, uma feira de recrutamento para estágios e trainees. Quem é que não gosta, né? Todo mundo. Mas me chamou muito a atenção que várias empresas estavam fazendo recrutamento inclusivo. Como nesse exemplo, a Dell. A Dell estava recrutando somente estudantes LGBT. Somente os estudantes LGBTs. A Microsoft estava lá também recrutando somente as pessoas pretas. E daí, por vezes, a gente se assusta um pouquinho e até pensa, mas o que será isso? Agora a empresa vai fazer esse recrutamento só de pessoas pretas, só de LGBTs? O que será que está rolando? O que está rolando é que o mundo dos negócios finalmente descobriu que a diversidade faz toda a diferença. E se quisermos fazer a diferença, temos que ter pessoas diferentes, temos que ter diversidade. Então aí várias notícias a respeito da lucratividade que a diversidade traz para as empresas. Mas nem vou falar de dinheiro. Porque, sobretudo, inclusão da diversidade é um ato de cidadania. Veja um exemplo da KPMG, empresa tão conhecida, e dela, Daniele Torres, VP, uma das VPs da KPMG. Contudo, Daniele nem sempre estava se manifestando como Daniele. Ela fez a sua transição social de gênero enquanto líder da KPMG. E assim ficou conhecida como a primeira executiva trans. Contribuindo com as suas diferenças, contribuindo com seus olhares, contribuindo então com tudo o que ela pode trazer para nós, mostrando quem de fato ela é. E ela agora não é somente a única. Temos também outras pessoas trans nas empresas. As pessoas sempre me apontaram, né, na rua, sempre perguntaram para minha mãe se eu era um menino. Então minha mãe, para não ficar constrangida, ela disse, não, é uma menina, só que ela gosta de se vestir dessa forma. E adolescente, você sabe como é que é, né? Eu queria ter uma aceitação das pessoas também, e foi aí que comecei a me inscrever em concursos de beleza, mas chegou um tempo assim que não estava dando mais para mim também. Então, às vezes eu me vestia da forma que eles queriam na rua, né? E dentro de casa eu tentava vestir uma roupa mais larguinha, assim, mais confortável, mas também minha mãe não aceitava. A minha mãe mesmo dizia, se você quer se vestir dessa forma, você trabalhe para poder se vestir assim, né? Então foi aí que eu comecei a procurar um emprego e eu não conseguia em lugar nenhum. Teve uma seleção para trabalhar no caminhão, né, de lixo, na coleta seletiva. E foi aí que eu tive a primeira oportunidade, né? Que foi um trabalho braçal. Eu tinha 16 para 17 anos. Eu não imaginava outra coisa para mim. Eu até desejava outras coisas, mas eu tinha na minha cabeça que seria aquilo que eu teria que fazer pro resto da vida. O Magazine Luiza, para mim, era só na TV, né? Então eu não acreditava que um dia eu pudesse trabalhar numa empresa tão grande, né? Quando na admissão lá no Magazine, eles me deram de fato um uniforme feminino, né? Então eu não bati minhas metas. Durante 6 meses eu não consegui. Suzana Barbosa começou no Magazine Luiza como mudou vendedora a gerência da empresa, né?
Então ele perguntou para mim o que eu precisava, né? Eu falei para ele, olha, de fato eu preciso me sentir confortável, eu não me sinto confortável nessas roupas. Eu preciso me libertar, eu preciso ser eu mesmo. E foi quando ele chamou a gestora e disse para ela, ó, a partir de hoje você dá o uniforme para Suzana que ela queira usar. Foi quando eu comprei sapatos também masculino e cortei o cabelo. Então foi o divisor de águas da minha vida, assim. Até mesmo eles já me ofereceram um crachá com o meu nome social, né, de David, mas até então eu não aceitei porque eu tô no processo de transição ainda. Desde do primeiro mês que eu vesti o uniforme, eu bati durante os 4 anos todas as metas. Foi aí que eu saí para gerente em treinamento, eu já passei por umas 6 lojas, né, e logo já vou estar assumindo a minha loja. Fora dali também tudo começou a dar certo na minha vida. Hoje o meu lar é constituído, né, com a minha esposa, as minhas irmãs que moram do lado e as minhas sobrinhas, no qual eu tenho como filhas, né. Então eu dou um bom exemplo para elas, sim, né. A gente é um casal muito feliz, a gente se respeita. Esse é o normal, você ser feliz, você tratar bem o próximo, né? E é isso que eu vou deixar para elas. Orgulho de ser Magalu. Como vimos nesse vídeo, o normal é esse: sermos felizes, tratarmos bem o próximo, fazermos o mundo melhor. Nós somos uma explosão de cultura, mas para que essa explosão aconteça, a gente precisa ter um ambiente onde a cultura inclusiva seja praticada. Nós já temos em várias empresas a presença de pessoas trans, de executivas trans. E aqui no Brasil, tivemos, o ano passado, o recrutamento de pessoas pretas, feito pelo Magalu, do qual a gente chama de práticas inclusivas. Como também, em vários outros setores, nós percebemos que está avançando cada vez mais as intenções e as ações de termos a presença de pessoas de culturas diferentes e que representam expressões diferentes. E por que tudo isso acontecendo? Pessoas ocupam assentos em um ginásio. As luzes se acendem. Uma pessoa ocupa o centro da quadra. Quem fez esse gol? Quem fez esse gol de Imagem esquerda? computadorizada de um lance de gol. Romário? Messi. Neymar? O Ronaldo. Foi Messi. Eu acho que foi o Neymar. Imagem computadorizada de um lance de basquete. Michael Jordan. Oscar. Imagem computadorizada de uma pessoa surfando. Mineirinho. Medina. Foi o Medina essa, que ele deu uma caída assim e levantou. Medina. Maia Moore. Marta Vieira, 5 vezes bola de ouro. Nem imaginei que pudesse ser uma mulher. Maia Gabeira, 5 vezes campeã Big Waves. Nenhuma mulher foi mencionada. Eu acho que existe um bloqueio ainda. De quando você pensa em atleta, você normalmente pensa em homem primeiro. Por isso que fiquei chateada comigo. Não falei o nome de nenhuma mulher. Foi muito linda ver isso. Não me esperava. Você pode até saber sobre esporte, mas se não acertou as respostas, precisa aprender mais sobre o poder da mulher. ESPN.com.br. Tudo pelo esporte. Esse filme é para nós um alerta a respeito da normatização cultural, da normatização social. O que isso significa? Quando, inconscientemente, nós elegemos que somente uma cultura, somente um tipo de expressão, somente um tipo de comportamento, somente um tipo de atitude é o correto. E daí nós nos deparamos com uma padronização cultural que, de certo modo, esfacela, arranha
todas as diferenças, arranha a nossa imaginação e mata a nossa criatividade. Nós estamos num período, nesse século XXI, falando de reparação social. Quando falamos sobre reparação social, nós falamos em dar espaço para os grupos que historicamente foram calados, que historicamente tiveram as suas vozes abafadas, que historicamente tiveram as suas expressões culturais totalmente ignoradas. Segundo a ONU, como nós estamos vendo aí no painel, no slide, estes são os grupos que perfazem a diversidade. Pessoas negras, pessoas com deficiências, mulheres, LGBTQ, 50 anos mais, terceira idade, orientação religiosa, migrantes, imigrantes, refugiados, egressos do sistema prisional. Maioria quantitativa, eles foram calados, eles tiveram a sua cultura ignorada e assim foram minorizados. Mas podemos mudar isso, porque nesse nosso mundo contemporâneo não há conquista que não impacte no consumo. Não há conquista que não impacte no nosso trabalho. E nós, como profissionais, nos negócios, podemos promover as diferenças culturais, a inclusão cultural. Como estamos vendo aí em vários exemplos que eu trouxe para nós. A Mattel, que lançou vários modelos diferentes de Barbie. Tem Barbie gorda, tem Barbie magrinha, tem Barbie negra, tem Barbie baixinha, tem Barbie cadeirante. Tem Barbie também com vitiligo, tem Barbie aí representando todas as nossas diferentes manifestações. E recentemente a Mattel fez uma homenagem para 6 mulheres que no mundo contribuíram na luta contra a Covid e entre elas uma brasileira, negra, lá de Salvador, que foi homenageada. Tá lá a nossa cultura agora mundialmente, através da Barbie. Nós, através do consumo, através da nossa profissão, podemos sim fazer diferente. Vejam aí outro exemplo que temos, que é no shopping em Moscou. Vejam uma figura, né, já sênior, já na terceira idade, da então chamada consumidores prateados, aí estampando uma loja justamente de moda. E este exemplo surpreendente. The rink is my passion. My arena of possibilities. Title, degree, Maria's confidence to move. Same woman walks slowly, using a white cane to guide her. It's where the fear of speed can't slow me down. In the rink, the woman performs tricks on her skates. Where I can be free. She falls, gets up, falls again. Ela desliza e cai, She is sweating. várias vezes. Free from the feeling that the world is not made for me. Woman is in shower, then feeling her way around the bathroom. Reads braille on degree deodorant and applies. Sobre a bancada. The woman is now outside, training in the rain, then back in the rink, lacing her skates. Try stopping She skates away. Degree has created the world's first adaptive deodorant, built with a diverse disability community, because there should be no limits when something moves us. Title, degree, it won't let you down. Hashtag keep moving. Este é um lançamento recente da Unilever. Foi lançado em alguns países da Europa e também nos Estados Unidos em março deste ano. Quando a Unilever entrou em contato comigo e me disse a respeito desse lançamento, eu pensei, mas peraí, desde quando pessoa com alguma deficiência precisa de um desodorante diferente? Que história é essa? Me surpreendi muito quando vi o filme, nunca tinha pensado na dificuldade de pessoas que são cegas em identificarem seus produtos de higiene pessoal. A Unilever ainda tem outros filmes que mostram a efetividade, a utilidade desse tipo de produto para pessoas com outras deficiências. São culturas diferentes. Nesse filme dessa mulher cega, ela fala: o mundo
nunca pensou em mim. Este mundo não foi preparado para mim, mas eu posso preparar um mundo diferente. Você pode. Eu apresentei aqui no início que a cultura inclusiva, ela faz parte do recrutamento. Quando nós contratamos pessoas da diversidade para trabalharmos com nós, quando nós optamos e privilegiamos trabalhar em empresas que promovem a diversidade, que mostram as pessoas como elas são, as pessoas pretas, as pessoas gordas, as pessoas nipônicas, todas juntinhas, as pessoas LGBTs, uma boneca preta também no consumo, gerando referência para as crianças. E olha lá, Lego, não fica por trás. Também já está fazendo inclusão nos seus bonequinhos. Temos também a cultura de orientação religiosa, as mais diferentes, que podemos trazer para o consumo. O consumo está sempre na nossa vida. E é importante que a nossa vida não se resuma ao consumo, mas que ele está sempre aqui conosco, ele está, desde o que consumimos de água até o ar. Portanto, que o consumo tenha essa cultura inclusiva e promova essas diferenças que nos leva sempre para uma imaginação muito melhor. E nada mais humanos do que causas. Muitas pessoas, inclusive, se perguntam, gente, e esse negócio de empresa se posicionar, de marca se posicionar, será que isso é uma nova cultura? Su valentía, su coraje, su rudeza y su orientación sexual. A un hombre lo define como trata a una mujer. Um casal conversa. O homem fica sério. A mulher está agachada no Si no la respetas, Tecate no es para ti. No queremos que nos compres. Ojalá nunca nos encuentres. Tú no eres de los nuestros. Um homem está sério sobre uma mesa. 2 de cada 3 mulheres sofrem de algum tipo de violência. Tecate por un México sin violencia contra la mujer. Vejam aí o exemplo da Tecate, a cerveja mais popular no México. Que fuerte! Ela não tá para brincadeira, vocês viram? Nessa campanha contra a cultura de violência à mulher, a Tecate se posiciona de forma clara. Se você bate em mulher, não nos compre. Tecate não é para você. E para não deixar dúvidas, a marca ainda fala: nós não te queremos! Sai fora! Justamente isso. Nós temos a oportunidade de promovermos uma cultura inclusiva, uma cultura repleta de diversidade. Lembram-se daquele jardim? Não vamos permitir que esse jardim fique somente com rosas vermelhas, com rosas brancas, normatizadas. Somente isso. Vamos promover um jardim com uma diferença de cores, porque nós podemos, a partir daí, promover um mundo de afeto. Eu agradeço muito, mas, sobretudo, eu faço essa apresentação, esse conteúdo, para quem, lá atrás, quando nós nem falávamos em diversidade, foi a primeira pessoa que eu vi falando sobre sustentabilidade. Foi a primeira mulher a liderar um grupo publicitário gigantesco na América Latina. Cristina Carvalho Pinto, que está aqui entre nós, eu te agradeço muito pelo seu legado. Porque se hoje estamos falando sobre cultura inclusiva, se hoje estamos falando que somos atores de um mundo melhor, é porque você começou lá atrás. Te agradeço muito. Muito obrigado. Muito bom, Fábio. LinkedIn, Face e Insta, Fábio Mariano Para a galera Borges. que está acompanhando aí o painel aí de casa,
a gente tem uma notícia não tão boa assim. Agora a gente estava esperando a palestra do Ailton Krenak, ele que é ativista indígena dos direitos humanos e autor dos livros, né, vários livros, textos e artigos publicados em coletâneas no Brasil e exterior. Ele nasceu no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, e pertence à etnia Krenak. Bom, a gente estava em contato com ele, aproximado, mas eu acho que ele está em algum lugar meio que a internet não está funcionando bem. Caiu o contato dele, a gente não conseguiu reconectar, mas ainda assim o show não para, o papo vai continuar. E eu vou chamar agora para essa conversa a Cristina Carvalho Pinto, ela que é internacionalmente premiada e reconhecida como uma das mentes mais criativas e inovadoras no universo das marcas e da mídia. 2 vezes eleita pela Forbes a mulher mais influente do Brasil no setor de marketing e comunicação. Hoje, sócia da Holon, no site, quem quiser saber mais, holon.com.br, a consultoria que atua na implantação de ESG de cultura à marca. Cristina, bora conduzir esse papo tão especial. Cristina se aproxima e abraça Fábio. Obrigada. Ela recebe o microfone. Dia a todas e todos, a todes. Antes de mais nada, Fábio, muito obrigada por me honrar, primeiro de tudo, com a tua palestra, que me emocionou. Eu vou tirar agora a máscara, nós estamos com distanciamento mais do que suficiente e com 2 doses da vacina. Você me emocionou muito, muito com a tua palestra, por várias razões. Pelo conteúdo, o conteúdo brilhante, cheio de exemplos, cheio de experiência de vida, experiência profissional, mas acima de tudo, Fábio, pela alma que você põe. Que maravilha! Porque você falou de cultura, você falou de cultura inclusiva. E tanto você como eu conhecemos muito, muito bem os mecanismos do consumo. E você sabe muito bem também, Fábio, que no auge da minha carreira profissional, eu passei a questionar os mecanismos dessa chamada sociedade. Cristina Carvalho Pinto. Porque esse jardim que você descreveu tão bem, como essa metáfora, ao trabalhar muito profundamente com a parte criativa, estratégica, eu comecei a perceber que eu estava imersa numa sociedade que não era só de consumo, era uma sociedade de consumismo, uma sociedade manipuladora de seres humanos, utilizando das linguagens mais imaginativas e sedutoras para construir aquele jardim só de uma espécie. A espécie das pessoas que não gostam de si e que buscam em estereótipos a satisfação de um desejo que não é original delas, mas é um desejo que foi imposto por um processo midiático. É um processo que não é só de propaganda, é um processo que muitas vezes está no tipo de personagem que você está vendo na novela, o tipo de atitude e personagens que participam de programas de auditório, e assim por diante. É um processo midiático, é um processo que é decorrente de um modelo macroeconômico, hoje já em processo de falência, modelo esse em que quanto mais estereotipados, parecidos e, portanto, infelizes e angustiados e frustrados nós estivermos, mais nós consumiremos. Como você colocou, todos nós consumimos. Nós não vamos parar de consumir. Nós vamos consumir de brócolis a desodorante. É normal. Mas nós vamos cada vez mais questionar a fórmula do desodorante e a origem do brócolis. Essa é a cultura
que inclui consciência. Então, naquela lista de itens e de grupos a ser incluídos, nós podemos desenhar, e eu te convido a opinar sobre isso. Se por cima daquele guarda-chuva, nós não devemos colocar uma palavra, consciência. É o questionamento. Por isso, Fábio, nós escolhemos, eu tive a honra de ser escolhida para criar, desde do conceito desse festival, que foi brilhantemente, originalmente engendrado pela mente brilhante do Alexandre Altenfelder, com a participação ativa da equipe dele e de todas as outras equipes do CIEE, aliás, várias aqui presentes, que fizeram esse festival possível. Eu me senti muito honrada, Fábio, porque o CIEE é a maior organização da América Latina na capacitação de jovens e de adolescentes para esse programa que cria esperança e que cria oportunidade de vida para o jovem aprendiz e para o estagiário. Então, o que acontece? Quando eu fui convidada, eu que tenho essa paixão pelo jovem que hoje tantas vezes está perdido sem saber para onde ir, porque parece que essa sociedade consumista fechou as portas para ele, para ela. Quando eu fui convidada, Fábio, eu não sabia por onde começar. E por isso eu resolvi começar por Gaia. Porque eu achei bonito, porque você usou a ideia do jardim. Porque nada é mais diverso do que a natureza. Nada cria mais do que a natureza. E nós somos só uma das bilhões de espécies que se mete a se fechar em si, achando que o resto é apenas fenômeno. Então, Fábio, eu pensei, nós temos que começar lembrando que a vida é plural. Não é a empresa que tem que ser plural. É que a vida é. Se eu viro as costas para a pluralidade da vida, que está aqui na cultura, que está nas culturas do mundo inteiro, você tem uma cultura diferente em cada grupo humano. O Brasil tem quantas culturas, Fábio? Não é verdade? Então, daí veio essa questão de que a vida é plural. A vida, a natureza mostra que nós somos frutos da imaginação. Você usou muito essa palavra. Nós dois trabalhamos com imaginação, meu querido colega. Então, a imaginação tem que servir para quê? Para me fazer ansioso? Para me fazer sentir que eu não pertenço? Eu não sou viável? Eu sou estranho? Eu sou diferente? Espera um pouco, quem é igual a quem aqui? A imaginação é que nos permite ser tão diversos. E como nós podemos fechar as portas, Fábio, para tudo aquilo que é a riqueza da vida, que é a pluralidade, que é a diversidade? E você terminou, Fábio, falando afeto. Do mesmo jeito que Bonaparte falou, a história é conduzida pela imaginação. Eu digo, a história é conduzida pela imaginação. Aqui você tem na sua frente 2 profissionais que trabalham com a imaginação. Mas a história é conduzida pelo afeto. Só o afeto muda culturas retrógradas. Só o afeto pode mudar esse fechamento, a realidade única da vida, que é a pluralidade. Então, imaginação e afeto é tudo que a gente precisa, não é, Fábio? Exatamente, Cristina. Eu sempre costumo dizer que delícia estarmos vivendo esse período, que é um período onde nós estamos estimulando, estamos talvez catequizando, estamos talvez implorando para que a gente assuma a nossa pluralidade. Você falou muito bem e muito rapidamente eu vou deixar a minha experiência, porque você disse a respeito de consciência. Eu nem sempre
tive essa consciência. Mesmo vindo de uma família muito pobre, mesmo vindo de uma família de ancestrais pretos, mesmo tendo uma deficiência auditiva, eu escondia tudo isso. A minha orientação sexual, então, eu embolava, jogava lá para trás, e ao entrar nas agências de propaganda, então, nos meus períodos, a minha época de estagiário, de trainee nas empresas, eu sempre falava, minha vida pessoal não interessa, que eu sou profissional, e como profissional eu sou normatizado, igual a todo mundo, ouço a mesma música que todo mundo, e vamos lá. Então, naquele momento me faltava consciência, que nos leva ao empoderamento e que nos leva a uma imaginação autêntica, a imaginação plural. Eu imagino de uma forma, você imagina de outra forma, e está aí a riqueza. Com o passar do tempo, inclusive, como eu falei, te ouvindo muito, aprendendo muito com você, quando, né, você já falava sobre sustentabilidade, sobre humanização no trabalho. Somos humanos. Não existe esse Cristina profissional, Cristina pessoal. Tá tudo junto, misturado. Aí tudo aquilo que eu amassei e joguei para trás, eu fui trazendo, porque eu fui notando. Mas é isso que faz a diferença. Mas é isso que é legal. Esse é o processo do empoderamento. A gente pode, todos nós, né, podemos nos empoderarmos. E já que temos que viver num sistema de mercado, já que temos que viver com o consumo, vamos fazer diferente. Vamos fazer o mercado ter que viver conosco. O consumo ter que viver conosco. Ou seja, vamos tirar o melhor desse mercado. Vamos fazer o melhor deste consumo. E quando eu digo melhor, não é a respeito de finanças, de lucratividade, que é muito bem-vindo, né? Não é ruim, não. Mas quando eu digo melhor, vamos tirar o melhor da imaginação, da humanização. Então, que o mercado se humanize para conviver conosco. Que o consumo se humanize, que a gente fale para o consumo. Quer conviver aqui? Vai ter que se humanizar, que esse daqui é o planeta humano com consciência e empoderado. Sem dúvida, querido. Agora, o que é humanizar? Porque eu sempre fiz muita crítica e autocrítica sobre o que é trabalhar com comunicação. Nós estamos aqui, nós somos duas mídias aqui hoje. Todo ser humano é uma mídia. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado com o que pensa, com o que sente, com o que diz e como age. Porque nós somos mídias. A maneira como a gente fala com alguém pode destruir essa pessoa. 2 palavras derrubam uma pessoa. Ou constroem. Constroem esperança, constroem autoestima, constroem possibilidades. Todo ser humano é um oceano de possibilidades. Agora, através da comunicação, Fábio, a gente observando o que nós somos como mídia e o que fizeram conosco. A grande mídia fez conosco muito, a propaganda fez e ainda tenta fazer. O quê? Descolarmos-nos de nós mesmos. Então, por que de repente é tão diferente, é tão difícil as pessoas entenderem? Não é que a gente deve abraçar a diversidade, gente, nós somos a própria. Não é? Nós somos a própria. Eu fui me inscrever, porque eu também assisto o festival como inscrita, né? Acompanho. Eu fico olhando aqui, sentada lá, e fico entrando. E aí eu tive que fazer a minha inscrição. E lá tem também uma questão de cor. E eu fico olhando para a minha pele, né? Porque eu sou uma mistura de todas as raças, né? Aí no vídeo não dá para me ver bem, mas todo mundo que me conhece de perto, eu sou bem parda. A minha pele é bem morena. E eu posso ficar sem tomar sol para o resto da minha vida. O meu bronzeado é de nascença. Então, o que acontece? Lá tem uma hora que você tem que pôr lá na inscrição, entendeu? A sua etnia, né?
Aí eu fiquei olhando, tá lá, branca, nunca fui. Preta, tem no sangue. Índia, tem no sangue. O branco também tem uma parte, né? Então, eu percebi que eu sou parda, tá certo? E o que acontece é que, nos processos midiáticos, a gente foi se descolando da gente mesmo. Então, esse autodescolamento em que eu olho para imagens e eu quero ser aquilo. Aquilo, eu quero ser aquilo. Aquilo não sou eu. Eu não sou daquele jeito. Eu não tenho aquela profissão, aquele sucesso, aquela cor, aquela altura, aquele corpo, aquele celular, aquele carro. Eu não tenho aquilo. Então eu não sou. Então eu não sou nada. Então eu fico descolado de mim. E quando eu estou descolado de mim, eu estou descolado do meu poder. Porque o meu poder não emana nem do carro, nem do desodorante, nem da grife, nem de nada. O meu poder emana de mim. Emana da minha energia. Todos nós somos uma energia. Se eu te acho porque você, mídia, você alguém, tire de mim essa energia, você tirou de mim o meu poder. Ninguém pode tirar minha energia. Você pode tirar tudo de mim. Tudo, tudo. Minha roupa, pelada no meio do parque. Mas a minha energia você não pode tirar. E você só tirará se eu te autorizar. Então, quando a gente fala de cultura para a diversidade, nós temos que lembrar que cada ser humano não é um gay, uma hétero, um negro de origem, uma parda, um branco de olhos azuis, um PhD ou alguém que está atuando como gari. Cada ser humano é uma forte energia. Essa energia constrói culturas diversas. E essa grande floresta de culturas nos faz maiores e nos faz melhores. É exatamente isso. E para sintetizar, essa energia é o nosso superpoder. Como lá os Vingadores, né, os super amigos, cada um tem um poder diferente, né, cada um está com uma roupinha diferente. É assim que a gente tem que estar, os nossos superpoderes. Fábio, Cris, muito obrigada. Muito obrigada. Olha, é por isso que esse festival está fazendo o sucesso que está fazendo. No telão do teatro, Flávia Sintra. Com jovens, com pessoas de todas as idades, participando, curtindo, agradecendo. Eu até quero registrar uma participação em peso da turma de Belém do Pará. É tão bacana a gente alcançar todos os cantos desse país e influenciar um pensamento crítico, né, o desenvolvimento de um desejo genuíno de se autodesenvolver e de contribuir com o desenvolvimento sustentável do planeta, pensando em conexões, ideias e desenvolvimentos de culturas diversas. Muito obrigada, Cris, Fábio. Foi um prazer enorme ouvir vocês e aprender com todas essas reflexões que vocês nos propuseram. Obrigada mesmo. A gente agora tem que encerrar esse painel delicioso, com um sentimento enorme de gratidão e esperança por dias melhores. Um beijo, obrigada. Obrigada, Flávia. Você é um grande poder. Uma mulher que, com 18 anos de idade, sofreu um acidente, se tornou cadeirante, mas antes do cadeirante foi muito tempo deitada numa cama. E as pessoas diziam para ela, coitadinha, né? Ela tinha uma vida pela frente. E ela se levantou, sentou, fez fisioterapia, aí diziam, bom, casar nem pensar. Filho, então, não é? E hoje ela é jornalista da maior rede de televisão do país. Ela é mãe, não só de um filho, teve gêmeos. É uma mulher realizada que traz para o mundo um exemplo de vida. Você é uma energia, você faz cultura. Você é uma aculturadora de poderes individuais. Parabéns.
Muito obrigada pelas suas palavras, Cris, obrigada mesmo. E isso me dá a oportunidade de dizer que ser cadeirante é só uma das minhas características. E muitas das vezes nem é a característica mais importante. A minha condição de cadeirante, ela se torna uma questão quando eu me deparo com barreiras que a sociedade, que a cidade me impõe. Tirando esses momentos, eu nem me lembro. E as pessoas que convivem comigo também não. E é por isso que a gente está trabalhando aqui, né? É por isso que esse festival foi criado, para que a gente tenha espaços, relações, cidades, culturas acessíveis, diversas, em que ser diferente não é um problema, é um valor. Porque todo mundo ganha com isso, né? Isso mesmo. Olha, eu agradeço muito pelo convite, por estar aqui com você, já que você falou de Belém do Pará, e eu estou aqui falando de afetos, me lembrei que a última vez que nos vimos pessoalmente foi em Belém do Pará, num evento, acho que você nem vai se lembrar, mas então um beijo especial aí para Belém do Pará, né? Porque me deu essa explosão aí de afetos e tenhamos isso em mente. Nós podemos construir um mundo mais afetivo.